Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, eu vou ler da versão NAA, Nova Almeida Atualizada, mas eu quero pregar sobre transição de fé. Eu sei que nessa noite você veio com fé, o culto da fé, mas existe muita coisa que a gente precisa aprender sobre aquilo que a gente crê e a maturidade da nossa fé. E Deus permite coisas acontecerem na nossa vida para que Ele mude a nossa fé de nível. Então eu creio que hoje Deus me trouxe aqui para ser boca dele, para mudar a sua fé de nível. Quem quer ir para um novo patamar e para um novo nível de fé aqui nessa noite? Olha o que está escrito em Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Está escrito assim, ó: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e os discípulos acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se. E disse ao vento: aquieta-te. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu vou só citar aqui Jó capítulo 42, versículo 5, para aplicar nessa palavra, nessa história que nós lemos, um texto muito conhecido da igreja. Olha o que Jó, depois de passar um vendaval, de ter a sua vida revirada ao avesso, quando ele passou por todas as experiências que você conhece bem, Jó diz isso no capítulo 42 e no versículo 5: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Já que eu falei da Sara, que é conterrânea do meu pai é criando de Cruzeiro do Sul. Cruzeiro no Sul, no Acre, faz a melhor farinha do mundo. Se você gosta de farinha, você precisa provar a farinha de Cruzeiro do Sul, do Acre. E já que eu estou falando de comida, eu sou nascido no Amazonas, depois morei em Belém do Pará, depois passei no Rio de Janeiro um período, e eu estou há quase 4 anos servindo a Igreja Assembleia de Deus em São José dos Campos, junto com a minha esposa. Se você já provou o açaí de Belém, você vai ter uma experiência quase que espiritual. Porque quando eu digo se você já provou açaí, eu não estou falando que é aquilo que você toma com guaraná, com marshmallow, com fruta. Eu não sei por que botam fruta no açaí. Açaí já é uma fruta. Você não bota uma fruta para comer uma fruta. Açaí se come com farinha, com peixe frito, com camarão seco, com charque. É assim que come açaí de verdade. Você está falando misericórdia porque você não comeu um negócio de verdade. Um dos meus maiores prazeres é chamar as pessoas que falam que gostam de açaí. E eu falo assim: mas você conhece o açaí de verdade? Ele: como assim de verdade? Eu falei: deixa eu bater um açaí para você. E você vai comer com farinha e com peixe frito aqui comigo. Vem aqui, deixa eu fazer para você. Aí eu bato o açaí, eu sirvo para essas pessoas. A polpa vem direto de Belém, a gente não mistura com mais nada, tá bom? Não tem marshmallow, não tem tubetes, não tem jujuba. Tudo que vai além do peixe frito é procedência do maligno, meu irmão. Ensinar um pouco de teologia do açaí aqui para você. Sabe qual é um dos meus maiores prazeres? Eu gosto de cozinha, é convidar pessoas que nunca provaram açaí. E eu pergunto: você já comeu açaí de verdade? Eu já ouvi falar, mas eu nunca provei não. Mas você gosta de açaí? Sou apaixonado. Aí eu chamo eles para minha casa, bato um açaizinho, boto um peixe ou um camarão seco do lado. Prova aí. Meu amigo, quando eles botam na boca aquela colherada de açaí, o semblante deles é transformado. Parece que o Espírito Santo vem e visita e toma eles. Quando eles tomam, eu olho para eles e me vem aquela frase do salmista: provai e vede que o Senhor é bom. Aí quando eles provam, de duas uma, ou eles falam assim: pastor, é a melhor coisa que eu já comi na minha vida. Ou outros vão falar: tem gosto de terra. No qual eu respondo: só se for de terra prometida, porque o negócio é maravilhoso.
Veja, quem já gostava de açaí e falava que era maravilhoso, quando prova o açaí de verdade, fala, aquilo que eu chamava de maravilhoso, agora eu chamo de bom. Aquilo que eu achava que é extraordinário, agora é algo regular. Porque mesmo sabendo e ouvindo falar do açaí verdadeiro, nunca tinham provado. Agora que eles provaram o açaí de verdade, tiveram a experiência com o verdadeiro, aquilo que eles antes achavam que era maravilhoso, hoje eles chamam de bom. Pastor, o que açaí tem a ver com igreja? Tudo. O que açaí tem a ver com Deus? Tudo, meu amigo. Vai ler a sua Bíblia que você vai falar. Deus depois falou, haja luz, Deus falou, haja açaí, está entre parênteses lá. O que eu quero trazer para você é que existe a experiência de ouvir falar e existe a experiência de provar. A fé, ela é assim. A fé tem 2 níveis. E eu vejo isso na vida de Jó. Eu vejo isso na vida dos discípulos, nesse episódio onde veio uma tempestade. Jó falou assim, eu conhecia Jesus só de teoria. Eu conhecia Jesus de sentar no banco da igreja e ouvir uma pregação e dar glória a Deus e aleluia. Eu conhecia Jesus de cantar os hinos sobre ele. Eu conhecia Deus de ler na palavra. Então a minha experiência era pela leitura, pelo cântico ou por ouvir. Mas eu nunca de fato vivi experiências para dizer, agora eu não sei mais apenas o que é teoria, agora eu entrei na prática. A fé, muitas vezes, ela é vivida na nossa vida baseado na teoria. A gente canta sobre fé, a gente lê sobre fé, a gente ouve pregação sobre fé, mas a gente nunca pisou e teve que viver a fé na nossa vida. E nessa noite, Deus me compele e me traz aqui para falar, está na hora de transicionar você de uma fé de ouvir, de cantar e de ler, para você começar a ter experiências, para você pisar na fé, para você viver na fé, para você andar pela fé, para você viver na sua vida a experiência que Jó viveu. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas depois de tudo que eu vivi, tu me transicionou. Agora os meus olhos te veem. Assim como Jó transicionou na fé, Deus quer transicionar a sua fé de ouvir falar, de teoria para prática. Fé no nível de informação é uma coisa. Fé no nível de informação é uma coisa. Mas Deus quer que você esteja fé no nível de experiência, porque Ele quer ter uma relação mais profunda contigo, porque o nível da informação não passa a profundidade do poder e da autoridade que Deus quer conferir para você, porque o conhecimento é bom, mas ele não é tão eficaz como a experiência. Porém, a experiência, ela é desconfortável. Uma coisa é você estar sentado aqui ouvindo uma ministração sobre fé, e vendo que Deus cura, e vendo que Deus prospera, e vendo que Deus levanta, e vendo que Deus multiplica, aí você dá glória a Deus, aleluia. Só que o que Deus quer, isso é uma informação. Eu não quero só que você dê glória a Deus para algo que você ouve sobre fé. Eu quero que você vivencie experiências. Só que viver é desconfortável. Uma coisa é você dar glória a Deus quando você ouve um testemunho de cura. Outra coisa é você estar numa fila de hospital, é você estar num leito, na maca do hospital, precisando de um toque de cura. Um é informação, o outro é experiência. Para você experimentar, você precisa passar por um processo. E geralmente o processo que Deus usa para transicionar a nossa fé da informação para a experiência é o que a Bíblia chama de tempestade. Tempestade é algo curioso, porque a gente tem a tendência de pensar que as coisas ruins que a gente vive na vida sempre vêm do nosso inimigo. Pastor, estou passando por uma tempestade, porque o diabo se levantou furiosamente contra a minha vida. Amém, vamos orar, e Deus vai passar com você, Deus vai te dar fé, Deus anda contigo. Mas nem toda a tempestade que você está enfrentando foi Satanás que enviou. Por isso que tempestade é algo curioso e difícil da gente entender. A gente precisa ter discernimento, porque às vezes, e eu vejo isso na Bíblia, a mesma manifestação proveniente vindas de fontes diferentes
Porque quando Jonas se desvia e desobedece a ordem de Deus, Deus manda uma tempestade para mudar a rota dele. Então Deus cria a tempestade para poder controlar a nossa rota. Mas quando Jesus está com os seus discípulos, ele é assolado por tempestade também. Então Jonas é assolado por tempestade e Jesus é assolado por tempestade. Só que a tempestade de Jonas tem como fonte Deus. A tempestade que Jesus enfrentou tem como fonte Satanás e o inferno. Um repreende a tempestade, o outro é repreendido por ela. Porque a tempestade que atinge Jonas é para contornar o seu trajeto. E a tempestade que atinge Jesus é para tentar abortar o seu projeto. Então, você tem que discernir de onde vem a tempestade que eu estou enfrentando. Porque tempestade vinda de Deus, abraça que tem uma lição. Tempestade vinda de Satanás, chuta, que é maldição para a sua vida. Então, o mais difícil de uma tempestade não é sobreviver a ela, mas é discernir de onde ela veio. Porque se vem de Deus, Deus quer fazer alguma coisa através disso. E se vem de Satanás, Satanás quer abortar alguma coisa que Deus quer fazer na minha vida. Mas o mais bonito de todos é que mesmo vindo do teu inimigo, Deus usa a tempestade para te ensinar alguma coisa e para te empurrar para o propósito que Ele tem para a sua vida. Deus não cria, mas Deus usa. Deus não cria muitas coisas que você está vivendo, mas Deus usa as coisas que você está vivendo para seguir o caminho que Ele tem para a sua vida. Então, entenda a tempestade de uma maneira diferente. Deus não permite você passar por tempestades para te matar ou para te humilhar. Deus usa a tempestade para transicionar a tua fé, do nível da informação para o nível da experiência, para você sair da teoria e começar a entrar na prática. Marcos capítulo 4 nós lemos aqui. E é interessante porque, olha o que diz o texto de Marcos capítulo 4. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fica quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? Pergunta retórica. Jesus está afirmando: vocês não têm fé. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixa eu provar para vocês, baseado na Bíblia, como Deus usa a tempestade, até tempestade enviada por Satanás, para mudar e transicionar e fazer crescer a sua fé. Porque essa é uma das tempestades que Jesus vivencia com seus discípulos. A Bíblia vai citar pelo menos duas tempestades. Marcos capítulo 4 é uma delas, é a primeira. Mas lembra, essa aqui, Jesus está dentro do barco dormindo junto com os discípulos. Na outra, Jesus está fora do barco e Jesus vem andando por sobre as águas e tem um encontro com os seus discípulos. Na primeira, olha o que Jesus fala: vocês não têm fé, vocês são medrosos. E os discípulos, além de não ter fé, eles não conhecem o poder e a autoridade de Jesus, porque eles se questionam: quem é esse? Como é que ele tem esse poder para acalmar e tem autoridade sobre a natureza? Então eles desconheciam o poder de Jesus e também não tinham fé. Primeira tempestade. Agora vamos para a segunda tempestade. A segunda tempestade é diferente. Jesus está fora, os discípulos estão dentro de um barco e Jesus vem andando por sobre as águas. De primeira, eles acham que é um fantasma, mas quando se aproxima, Jesus fala: calma, sou eu. Pedro fala assim: se és tu, Senhor, me faz ir andando contigo por sobre as águas. Opa, já mudou. Porque no primeiro falava: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Pedro, sabendo que era Jesus, sendo Jesus, Jesus tem autoridade e poder sobre a natureza. E ele está andando: Senhor, se é tu, o que tu faz eu também consigo fazer. Aí Pedro sai do barco e começa a andar por sobre as águas. O que acontece? Ele perde um pouco da fé e ele afunda. Jesus pega, o resgata, o abraça e fala: homem de... Para quem não tinha fé na primeira tempestade, pouca fé já é um progresso. Eu não sei se você está entendendo isso. Como foi que cresceu a fé deles? Porque eles passaram por uma primeira tempestade. Na primeira tempestade, o Senhor Jesus falou: vocês não têm fé. Na segunda tempestade, homem de pouca fé. Meu irmão, para quem não tem fé nenhuma, pouca fé já é um grande avanço. Deus está usando as tempestades e lutas da tua vida para criar fé em você, porque Ele quer tirar você do nível da informação e está na hora de você ter algumas experiências com Ele. Por mais que seja desconfortável, Deus usa
todas as oposições que você enfrenta para injetar fé na tua vida, para você conhecer o poder e a autoridade do Senhor que você serve. Na primeira, nenhuma fé. Então, Pedro sai andando e afunda, e ele volta abraçado pelo Senhor Jesus, que o carrega e entra de volta com ele dentro do barco. E eu quero profetizar isso essa noite, nesse culto da fé. As tempestades que você está enfrentando, as oposições que se levantam contra você, não vão tirar a sua fé, não vão te tirar da comunhão e de dentro da igreja. Pelo contrário, as suas tempestades vão te empurrar para o colo daquele que te salvou. Quanto mais você acha que está difícil, mais o Senhor se aproxima e te resgata. Pedro saiu andando sozinho, voltou abraçado pelo Salvador. Quando o crente é assolado por tempestade, ele não foge da igreja, é aí que ele vai para a igreja. Ele não foge da palavra, é aí que ele se alimenta da palavra. Ele não sai do jejum, é aí que ele entra no propósito. Quanto mais tempestade você enfrenta, mais perto de Jesus e nos braços dele você vai ser empurrado. Crente é assim, tempestade não tira a fé de crente, empurra o crente para o colo de Jesus. É isso que ele quer fazer. Ele permite isso acontecer na tua vida. E aí, o contexto, e a gente tem que aprender isso, de Marcos capítulo 4 é extraordinário. Antes de entrar no barco, Jesus está ensinando na margem, para uma multidão, o texto fala. E se você for ver um pouco na sua Bíblia, ele conta pelo menos 3 ou 4 parábolas. A parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. E os discípulos estão perto de Jesus, e Jesus está ensinando para uma grande multidão, e ele conta essas 4 parábolas. É por isso que no barco Jesus falou assim: vem aqui, como é que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? No sentido de, vocês querem que eu desenhe isso? Porque momentos antes dessa tempestade, Jesus estava pregando, estava passando informação na margem, e ele conta essas 4 parábolas. Uma dessas parábolas, a parábola do semeador, diz assim: o semeador pega a semente e ele lança a semente. Depois de lançar a semente, o seu trabalho acabou. Ele descansa e dorme. E depois ele vai falar na segunda, a parábola do semeador, que a semente é o evangelho pregado, e o solo é o seu coração, e quem lança é o pregador que emite o evangelho. Então ele determina, identifica cada elemento, e ele fala: então o semeador, ele lança a sua semente. Depois de lançar, o trabalho dele terminou. Ele descansa e dorme. Jesus acaba o culto falando essa parábola. Depois ele entra no barco, descansa e dorme. Então Jesus na margem ensina falando, no barco ele ensina fazendo. Na margem Jesus conta a teoria. Aí quando acaba a teoria na margem, ele fala: agora vamos entrar no barco. Por quê? Porque está na hora de vocês praticarem um pouco daquilo que vocês ouviram lá na margem. Porque margem é lugar de teoria, mas mar é lugar de prática. Ele está fazendo o que? Ele está transicionando. Deixa eu falar uma coisa para você. Igreja é margem. Eu não estou diminuindo o peso e o valor dela, mas aqui é o local que você senta e recebe a palavra. Igreja é lugar de praticar dons de alguns. Não tem como todo mundo praticar o dom dentro da igreja. Se cada um de vocês fossem praticar na igreja os dons que vocês têm, não tem hora para acabar esse culto. Tem gente lá na minha igreja, eu sei que aqui na Sara não existe isso, é só na Assembleia de Deus, que vem obreiro, vem gente que reclama: pastor, o senhor não me dá oportunidade, porque eu tenho um dom de Deus, o senhor sabe que eu tenho um dom de cura. E aí o senhor fez uma pregação sobre cura, e no final chamou pessoas que queriam receber cura. O senhor me olhou e me passou e me ignorou. O senhor não me chamou para orar por cura. E o senhor sabe que toda vez que eu oro por cura, pessoas são curadas. O senhor não quer que eu desenvolva o meu dom. Aí eu falei: rapaz, tu tem dom de cura? Ele falou: tenho. Então não vem para a igreja não, vai para a frente do hospital, está cheio de pessoas precisando de cura lá. A gente erra quando a gente pensa que a igreja é o lugar da gente exercer o dom. Não é, é o lugar de você receber o dom. Mas quando acaba o culto, lá fora é o lugar de você colocar em prática aquilo que você recebeu aqui dentro. É assim. Olha para Jesus e para o ministério de Jesus. Jesus fez, em termos de milagre, expulsou um demônio dentro de uma sinagoga. Um milagre Jesus fez dentro da igreja. Todos os outros milagres de Jesus não foram exercidos no ambiente da igreja. Foi na praça,
foi no deserto, foi na casa, foi no comércio, foi andando, foi se relacionando com pessoas, foi na beira do caminho, foi na beira do mar. Está na hora da igreja receber o dom aqui na margem, mas está na hora dela entrar no barco e começar a colocar em prática aquilo que você recebeu aqui. Isso aqui é um lugar de você receber sementes, receber informação. Quando acabou isso aqui, você vai exercer a informação que você recebeu. Aleluia. E aí Jesus faz esse transicionamento. Entra no barco. Por quê? Porque eu vou transicionar a fé de vocês. Então, Jesus é mestre por excelência. Ele, na parábola, ensina falando e no barco ensina fazendo. Ele começa na teoria ao falar da parábola e passa para a prática ao entrar no barco. Porque a vida com Jesus é assim. Você primeiro é ensinado na igreja. E depois Deus coloca num barco e manda uma tempestade no teu caminho para você começar a exercer aquilo que você não praticou. E isso aqui é tão importante, gente, da gente entender nas igrejas nos dias de hoje. A sua bênção não vem no ouvir, vem no praticar. É errado, por mais que a gente fale, pastor, e eu sei que muita gente fala isso e vai falar isso hoje, pastor, eu fui muito abençoado pela tua pregação. É um jargão, mas na prática, não, você não foi. Porque a bênção não vem ao ouvir, vem ao praticar. Certa vez Jesus está com os seus discípulos. Na última ceia, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia e lava os pés dos discípulos. Depois de fazer isso, ele explica aquilo que ele fez. Ele passa um ensinamento através da prática que ele fez. Vocês viram o que eu fiz? Sendo mestre de vocês são meus servos, vocês são discípulos, eu lavei os pés de vocês, façam assim uns com os outros. Então ele dá uma lição de moral. Aí no final da lição de moral, para mim ele fala a frase que resume tudo. Ele fala assim: agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, bem-aventurado quer dizer abençoado. Agora que vocês conhecem, agora que vocês receberam a pregação, agora que vocês têm informação e ensinamento, vocês só serão abençoados se vocês colocarem em prática. A bênção não vem no ouvir, a bênção vem em praticar aquilo que você ouviu. Porque se eu só ouço, eu me torno uma igreja inteligente, mas impotente. Jesus está no topo do Monte da Transfiguração. Para mim, um dos momentos mais espetaculares de poder que um discípulo pode ver. Veio o rosto de Elias, o rosto de Moisés. Foi uma loucura. Tanto que Pedro falou: eu não quero mais sair daqui, vai virar uma vigília. Eu vou criar tendas aqui, Senhor, fica tu aqui. Eu vi o rosto de Elias, fica a tenda dele. Eu vi o rosto de Moisés. Vamos construir uma cabana para cada um de vocês e vamos habitar aqui, porque esse local está com glória, o culto está maravilhoso, eu não quero ir embora, porque igreja é topo de monte. Eu sei que tem culto que você fala: eu não quero que acabe, está uma glória nesse lugar, está um poder nesse lugar, eu me sinto tão bem nesse local. Senhor, vamos morar aqui, Pedro propôs. Aí Jesus falou: não, a vida não é só feita de topo de monte, não. A vida principalmente é feita de baixo de monte, vamos descer. Aí quando eles descem, tem um pai, que o filho estava endemoniado. Aí o pai vai até Jesus, buscou primeiro os discípulos, vai até Jesus. Jesus, eu busquei os teus discípulos, porque o meu filho está endemoniado, e eles não conseguiram expulsar o demônio. Aí Jesus fala: sai, e o demônio sai. Meus irmãos, de que adianta a gente viver glória no topo do monte, se a gente não tem poder para expulsar demônio embaixo do monte? De que adianta a gente vir num culto e falar: que maravilha o culto, que louvor grandioso, que palavra, e quando sai lá a gente se torna impotente. Você só está aqui porque Deus está derramando sobre a tua vida hoje poder. Quando você sair daqui, você vai expulsar os demônios de Brasília e do Distrito Federal. É por você está aqui. Aqui é local de receber e lá fora é lugar de exercer. Tem alguém que pode dar um glória a Deus por isso? Meu Deus! Informação é bom, mas se eu só tenho informação, eu sou impotente, eu preciso de poder, e poder só vem na prática. Aleluia! Então está na hora da gente praticar, e Jesus transiciona isso. Aí ele fala, capítulo 4, versículo 35 de Marcos: passemos para outra margem. Jesus sabia que viria uma tempestade, e mesmo assim ele direcionou os discípulos para ir adiante. O que Jesus está falando é: eu sei que vai ter tempestade, mas eu garanto a minha presença. Porque a gente questiona às vezes, se é de Deus, não vai ter oposição.
Como é que ele vai mandar um caminho e tantas pessoas se levantam contra mim? Você precisa ler mais um pouquinho da Bíblia. Apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Coríntios, ele fala, no finalzinho, eu vou permanecer aqui, porque abriu-se para mim uma grande oportunidade, uma oportunidade efetiva de pregação do Evangelho. E sabe como eu sei que é uma boa oportunidade? Porque muitos opositores se levantam contra mim. Não é que Deus não quer que você avance. Oposição é um sinal que Deus tem uma grande oportunidade. Vai, porque do outro lado dessa tempestade tem a porta e a oportunidade que você tanto precisa. E se Deus permitiu você viver, pode olhar para o lado. Ele garante a presença e Ele está contigo. Tu não está sozinho nesse, você não está sozinho nisso não. Deus está contigo. E olha que eu acho interessante, isso aqui me marcou muito quando eu li o texto. Porque o texto deixa claro, e eles atravessavam e outros barcos estavam com eles. Ou seja, ele não estava sozinho na tempestade. Porque nós temos essa tendência, né? A gente é da igreja, a gente tem relacionamento com Deus, a gente fala, Senhor, por que só eu? Por que comigo? Parece que a gente foi sorteado na Mega Sena do azar. De todas as pessoas que poderiam, que fizeram mal, logo eu, Senhor, porque só eu estou vivendo isso. Não, olha para o lado. Tem outras pessoas passando pela mesma situação que você está passando. Isso não é para trazer alívio para você, no sentido de pimenta no olho do outro é refresco. Não é isso. Mas é só para você entender que você não está sozinho na tempestade. Outras pessoas passam também. Eu questionei muito, por muito tempo eu questionei Deus. E vocês conhecem um pouco, para quem acompanha a minha esposa principalmente, a minha filha Bela, que faz 10 anos, agora no mês de novembro, ela é autista não verbal. Até os 4, 5 anos de idade, eu derramei muitas lágrimas diante do Senhor e já questionei muito Deus. Senhor, por que eu? Por que tu me fez assim? Eu sou como se fosse algo ruim. Até Deus me dar um entendimento. Até Deus me tirar só da informação e eu praticar e vivenciar algumas coisas com a minha filha, que é linda e maravilhosa. Aí um dia ela teve uma situação nos dentes e ela não fala, então isso causa muitas questões também no maxilar dela, não abre tanta boca e tudo. E a gente foi fazer um tratamento no dente dela e o único local que poderia fazer era um hospital para crianças, GAC, que é uma referência também para câncer infantil, que é lá em São José dos Campos. Aí eu peguei, vamos pegar ela, levamos para o GAC para tratar os dentes. E eu questionando Deus, por que isso? Porque ela não fala, não abre a boca, porque não abre a boca tem problema no maxilar, porque tem problema no dente. E eu fui questionando a Deus, quando eu entro naquele hospital, meus irmãos, criança de 6 meses, 1 ano, criança de colo, tudo carequinha, porque estava passando por tratamento de quimioterapia por câncer. Aí quando eu entrei, o Espírito Santo falou, André, tu não está sozinho nessa tempestade. Muitas pessoas estão passando pela mesma tempestade que você está passando. E aí quando eu voltei para esse texto, eu vi, Bispo Lucas, algo que me injetou uma fé, porque o texto dizia, outros barcos estavam andando junto, mas Jesus estava dentro de um. Meu irmão, tem gente passando por situação igual ou pior do que você, e está enfrentando de cabeça erguida, e você com Jesus no barco está reclamando e pensando em desistir? Pelo amor de Deus, Jesus está no teu barco, e se Ele está no teu barco, Ele falou, passemos para o outro lado. O teu filho, o problema na tua casa, o teu problema financeiro, o teu problema emocional, na saúde, pode prestar atenção, você não está sozinho, Jesus está contigo, e Ele entra contigo no meio da tempestade. Aleluia! E aí Jesus vai junto, aleluia, não estamos sozinhos não. As ondas vêm inundando, e vem entrando água dentro do barco, entrando água, Jesus está fazendo o quê? Dormindo, a ponto que os discípulos falam, não é possível que ele está dormindo, a gente está para morrer, vai afundar aqui. Aí acordam Jesus e questionam, Senhor, mestre, você não se importa que perecemos? E Jesus lá na popa, porque na popa é o local de comando, o comandante fica na popa, meu irmão. Fique tranquilo, pode parecer que o comandante está dormindo, não está não, ele está no controle da tua vida ainda. Aí Jesus está lá deitado, eles acordam o Senhor falando, tu não te importas que pereçamos, que a gente venha a morrer aqui? E eles acordam Jesus. Quando Jesus, está aí a tua Bíblia, pode prestar atenção, quando Jesus é acordado, Jesus não fala com os discípulos. Eles acordam para questionar uma situação que eles estão vivendo, mas Jesus não direciona a voz para os discípulos. Quando Jesus é acordado,
Jesus fala assim: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Isso aqui vai trazer alento para pessoas essa noite. Você já está no propósito, né? Está orando, está jejuando, está buscando em Deus. E você está questionando: mas pastor, Deus não fala. Deus não está me ouvindo. Eu não ouvi ainda a voz, uma resposta, um sinal de Deus. Não te preocupa não, porque quando Jesus foi acordado, Ele não falou com os discípulos, Ele falou com o problema dos discípulos. Então nessa hora que você acha que Deus não está falando contigo, é porque Deus está dando uma ordem para o problema com o qual você está buscando nele solução. Deus está abrindo a boca dele nessa noite e falando para a tempestade de pessoas aqui: pode ter certeza que essa tempestade vai acalmar, mas Deus não vai falar primeiro com você não, Ele vai falar com um problema que você está pedindo a intervenção dele. Aleluia, eu creio. Quem crê? Deus está falando com câncer essa noite. Deus está falando com recursos da justiça. Deus está abrindo a boca dele nessa noite. Quando ele abre a boca, ele não vai falar primeiro com você não. Quando ele for falar com você, ele já vai trazer o problema solucionado. Aleluia. Então te prepara que quando você for ouvir pela primeira vez a voz de Deus nisso, já vai estar tudo resolvido, já vai estar tudo acalmado. Deus vai tratar o seu problema. E quando você ouvir a voz, ele falando: está aqui meu filho, está a tua vitória, está aqui meu filho, a tua porta aberta, está aqui meu filho, a tua solução. Pronto, meu Deus é assim. Ele não enrola muito não, quando fala comigo é para falar: pronto, está feito. Aí Jesus é acordado. Quando Jesus é acordado, ele fala para o mar e para o vento: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. Isso aqui é tão bonito. Jesus manda um vento se aquietar. Estranho, né? Era para vento, para de soprar, ou alguma outra coisa, mas ele usa um termo que, se você depois for, não vou me aprofundar no grego, no aramaico, no hebraico, até porque nem português direito eu sei falar, né? Mas se você for fazer um leve estudo, você vai perceber que o termo que Jesus usa, aquieta-te vento, para acalmar e tirar um vento, é o mesmo termo que Jesus usa em Marcos capítulo 1, versículo 21, onde ele está numa sinagoga e tem um rapaz endemoniado. Ele fala: aquieta-te, demônio, e o demônio sai. Olha que interessante. Para expulsar um demônio, ele usa o mesmo termo para acalmar um vento. Porque nem toda tempestade que você está vivendo é uma tempestade natural. Existem tempestades espirituais. E a gente precisa saber disso. Porque quando tempestades espirituais se levantam contra nós, as armas que vão solucionar não são armas carnais, são armas espirituais. Tem muita gente passando por tempestade espiritual e achando que é uma viagem a mais que vai resolver o problema no casamento, que é um vestido a mais que vai resolver um problema de relacionamento, que é um PlayStation, um jogo a mais que vai resolver o problema do relacionamento com o filho, que é um investimento que é alguma coisa. Dinheiro é uma arma física, é um recurso terreno. Para tempestades espirituais, você precisa usar armas e ferramentas espirituais. Deus está trazendo discernimento para pessoas aqui. Entra no propósito, começa o jejum, começa a fazer alguma coisa. Tempestades espirituais são resolvidas com armas espirituais. Então o Senhor Jesus, quando olha e vê e percebe, Ele fala para o vento: vento, aquieta-te. Por que Ele fala isso para o vento? E entende que aquilo é um vento sobrenatural, espiritual, maligno. Aí você vai ter que entender o que acontece depois, na cronologia dos eventos e dos fatos aqui. Jesus, ele atravessa o mar porque ele está indo para Gadara. E lá tem um homem endemoniado com uma legião, 6.000 demônios. Ele está tocando terror na região. Ninguém consegue prender, ninguém consegue segurar. Então Jesus está indo para Gadara e tem uns 6.000 demônios lá. Quando os 6.000 demônios percebem que Jesus está vindo, eles levantam tempestade, eles tentam parar. Você está entendendo? Não é você que tem que ter medo do demônio, é o demônio que tem medo de você. Tempestade não é para você ter medo do teu inimigo, é porque o teu inimigo já viu que você está andando no caminho do teu propósito, e ele fala: ele está vindo para cá, levanta uma tempestade. Você não tem que temer o teu inimigo, é o teu inimigo que tem medo de você, e o que denuncia o medo dele são as tempestades que se levantam contra a tua vida. Meu Deus. E aí Jesus repreende o mar, a tempestade, e depois de repreender,
ele repreende os discípulos. Vocês são medrosos, como é que vocês ainda não têm fé? Marcos capítulo 4 que nós lemos, termina o último versículo, a última frase, a última palavra de Marcos capítulo 4 que nós lemos, são os discípulos questionando: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? De onde vem esse poder? Quem é esse homem? Como ele pode fazer essas coisas? E você percebe que não tem resposta. O capítulo acaba ali. O capítulo acaba com uma pergunta que não tem resposta. O capítulo acaba com uma incógnita, com um questionamento. Ele deixa pairando no ar algo que não foi respondido. Quem é esse? Não foi respondido, pastor? Não sei. A gente tem que continuar lendo a Bíblia. A Bíblia tem a separação de capítulos depois que foi compilada para facilitar a leitura didática, por exemplo, num ambiente como esse. Eu falo Marcos capítulo 4, versículo tal, você abre e você encontra rápido. Mas a Bíblia foi escrita sem separação de capítulos. É como se fosse uma história corrente, uma história cronológica. Então a cronologia dessa ocasião e desse evento não acaba em Marcos capítulo 4. Continua em Marcos capítulo 5. Coloca na tela para mim, Marcos capítulo 5, versículo 1. Se você está com a sua Bíblia, depois grifa isso para você entender. Então, o que aconteceu? Ele acalmou e os discípulos questionaram: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Aí versículo 5 vai continuar. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, porque Jesus falou: vamos atravessar. Então eles atravessaram e chegaram na outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, próxima. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Próxima. O qual vivia nos sepulcros, nem mesmo com as cadeias alguém podia prendê-lo. Próximo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Próxima. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, olha que interessante, quando de longe viu Jesus, estou falando de um homem endemoniado, viu de longe Jesus, correu e o adorou. Olha o versículo 7. E exclamando com voz alta, ele disse: que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Bota uma interrogação aí. O capítulo 4 termina com discípulos, seguidores de Jesus, questionando: quem é ele? E ninguém respondeu. Aí ele chega do outro lado, 6.000 demônios, pela boca de um homem, vão ao encontro de Jesus, se ajoelham e falam: o que tu queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? A resposta que os discípulos não sabiam estava na ponta da língua de 6.000 demônios. Olha que frase estranha que eu vou falar. Tem muito crente que precisa aprender alguma coisa com demônio. Eu estou falando de discípulo que não identificava: quem é esse? Que poder que ele tem? Quando um demônio viu, falou: esse é o Jesus Cristo, esse é o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque os demônios já tiveram experiências com o Filho de Deus, mas os discípulos não. Quem que vai... será que eu posso pregar isso aqui? Então que eles falam, eles viram de longe e identificaram, eles não perguntaram quem é esse. Quando viram, se ajoelharam e falaram: o que tu tens conosco, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Quando nós temos experiências com Jesus e com Deus, nós saímos só da informação e vamos para um próximo nível. E a gente vive coisas novas com Ele. E a gente consegue identificar onde Jesus está, como Jesus está. Eu estou pregando para pessoas que estão passando por dilemas e não sabem identificar. Você ainda não tem o discernimento. Isso aqui é de Deus ou isso aqui é do inimigo? Quando você tem experiência, de longe, você já sente o cheiro e fala: isso aqui é Deus purinho. Não, isso aqui é o Espírito Santo na minha vida. Pode parecer que é um problema, mas não é um problema. Atrás desse problema tem uma porta de escape. Atrás desse problema existe uma resposta. Quando nós somos transicionados na nossa fé, quando nós temos experiências reais com Deus, a gente tem mais facilidade em identificar onde Deus está. Por isso, nessa noite eu venho provocar a igreja
Você precisa conhecer mais o Jesus que você serve. Você precisa conhecer mais o Deus a qual você canta, a qual você lê. Você precisa conhecer mais sobre o Espírito Santo que é pregado aqui. Porque uma coisa é você conhecer a informação a respeito dele. Outra coisa é você ter experiências reais com ele. Está na hora de você sair da informação e ir para a experiência. Será que você pode falar para uma pessoa? Muda de nível, meu irmão, minha irmã. Está na hora de subir, está na hora de crescer. Está na hora de ter experiências. Porque muita gente ainda não teve experiências assim. E daí, chegando ao final da minha ministração, uma das coisas que mais me preocupa é quando eu vejo, por exemplo, estão liberando de pouquinho em pouquinho essa pesquisa do IBGE. A pesquisa do ano de 10 anos atrás já trouxe para mim, e a gente estava conversando um pouco sobre esses desafios dessa geração, né, bispos? Trouxe para mim uma nomenclatura que eu nunca tinha visto. Há 10 anos atrás, nesse ano vai crescer mais ainda, que é cristão, evangélico na demografia das religiões no Brasil. Cristão evangélico não praticante. Eu nunca tinha visto isso no meio das igrejas evangélicas. Como assim não praticante? Sabe o que é não praticante? A gente fala assim, ó, eu creio em Deus, mas eu não leio a Bíblia. Eu creio em Deus, mas eu não oro. Eu creio em Deus, mas eu não participo, não tomo Santa Ceia. Eu creio em Deus, mas não sou dizimista nem ofertante. Eu creio em Deus, mas eu não jejuo. Eu creio em Deus, mas eu não tenho comunhão com o corpo de Cristo. Eu creio em Deus, mas eu não evangelizo. Eu creio em Deus, mas eu não oro. Eu creio em Deus, mas eu não discipulo ninguém. Crê nada. Isso não é fé. Claro que é, pastor. Porque o texto fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então eu estou sentadinho e eu estou ouvindo. Ok, mas você só leu metade. Ela vem pelo ouvir, mas ela só permanece pela obra. A fé sem obra é morta. Obra é prática, é exercício, é ação. Então se você só ouve e não coloca em prática, já morreu há muito tempo a tua fé. Morreu há muito tempo. Então está na hora de uma igreja que pratica aquilo que ela ouve. Porque a tua só se mantém viva na tua vida quando você coloca ela em ação, quando você coloca ela em prática. Então, meus irmãos, está na hora da gente conhecer mais o Deus a qual nós servimos. Mas quando eu digo conhecer, não é só conhecer pelas páginas da Bíblia, não é só conhecer pelos cânticos e pelas pregações. Está na hora de você ter uma experiência real com um Deus que você já conhece. Você já tem informação, mas ele fala, nessa noite eu vou te tirar do nível da informação e vou te colocar para o nível da experiência. E eu quero profetizar, eu sei que é uma profecia que muitos não vão aceitar aqui, mas se você não é praticante, fica tranquilo. Deus vai enviar uma tempestade no teu caminho, porque tempestade tira a gente da não praticância para a praticância e para a ação. A gente tem que passar por tempestade. Começa a enxergar diferente as tempestades que vocês estão passando. É Deus querendo injetar mais fé. Pastor, é porque eu tinha pouca fé? Provavelmente. Mas todas as tempestades que eu uso é porque eu tenho pouca fé? Não, é porque Deus tem um nível de fé maior para você. Deus tem um nível de glória em glória, de fé em fé, de unção em unção. Deus quer o crescimento da tua fé, e o crescimento da tua fé vem com experiências. Eu quero orar pela vida de algumas pessoas. Depois eu peço aqui a ajuda deles para passar o culto da frente. Eu quero orar por pessoas que estão passando por tempestades, e você ainda não teve discernimento. Pastor, porque tem tempestade é aquilo, a manifestação é igual, mas a fonte é diferente. Existe tempestade que Deus cria para mudar a rota da tua vida, porque quando vem de Satanás, ele quer travar a rota. Deus quer mudar a rota. Jonas estava indo embora, fora do propósito. Deus manda uma tempestade, opa, volta. Então Deus manda tempestade, mas o diabo também manda tempestades. Mas o mais lindo é que até com as tempestades que o diabo manda na nossa vida, Deus usa. O diabo, às vezes, ele serve como empregado de Deus, para levantar situações, para Deus provocar em você, coisa que só a informação não conseguiria. Existem níveis, curas, milagres na sua vida, que não vão acontecer só com a informação. Você vai ter que passar pela prática da experiência. Então eu quero orar por pessoas que estão vivendo nesse momento, uma tempestade. Talvez você veio hoje até para querer ter discernimento, querer ter um sinal de Deus, uma resposta. Deus, por que eu estou passando por isso? Me dá um sinal, me mostra qual é a razão.
Se você veio com esse questionamento, Deus me colocou aqui como sinal dele para a tua vida, para deixar bem claro para você, é porque eu quero mudar o teu nível de fé. Eu quero que você saia daqui no nível maior. Eu quero que você tenha uma experiência mais profunda, porque experiências com Deus falam bem mais profundo do que a informação que você tem a respeito dele. E é isso que Deus quer fazer com pessoas aqui nessa noite. Se tem alguém passando por uma guerra muito grande e está precisando que Deus venha intervir, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu preciso orar por pessoas assim. Meu Deus. Porque nessa noite Deus vai transicionar a tua fé, tá? Nessa noite Ele vai demonstrar para você o que Ele quer fazer na tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Isso. Venha, como Pedro foi carregado, mesmo com pouca fé. Não é vergonha ter pouca fé, não. Se tem pouca fé, é porque você já saiu da inércia. Você já saiu daquele local de não tem fé. Deus quer aumentar, e é de pouquinho em pouquinho às vezes. E Ele usa tempestades. Nesse momento você vai pedir de Deus força, vigor, mas principalmente discernimento para entender o que Ele quer através dessa tempestade na tua vida.